Olá, gente! Estamos abrindo mais uma vez o nosso podcast Casa do Garay e hoje nós vamos falar sobre saúde, sobre prevenção, sobre bem-estar com duas feras que estão aqui que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes de falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, tá? Tanto do jornal DR1 como do podcast Casa do Garay. Você pode ir no YouTube, você se inscreve, você comenta, você compartilha, que a galera tá. Quero dar parabéns para vocês que já estão seguindo a gente, vocês estão sempre comentando lá, vocês estão sempre curtindo os nossos vídeos. Já tem vários reels, já tem vários stories, tanto no Instagram quanto no YouTube, agora também no Facebook, daqui a pouco tem TikTok pra gente também. Vai seguindo a gente. Ó, mandei fazer várias canequinhas que eu vou sortear daqui a pouco para vocês aí que estão ligados na gente, tá? Caneca da Casa do Garay e também aqui, ó, do jornal DR1. Queria agradecer também a vocês, galera do Elvis Show, que fazem a minha careca, que fazem a minha barba. Deixa esse cara aqui mais ou menos limpinho, aqui bonitinho, para apresentar esse programa para vocês. Sigam eles nas redes sociais, @barbearia Elvis Show. Um abraço para o Renato, um abraço para o Elvis, que fica ali na Avenida das Américas 700, no Bloco 8, na loja 106B. Ele faz barba, cabelo, bigode, usa toalha quente. Se você quiser raspar, ele vem com a navalha. Os caras são profissa. Vai lá e confere o trabalho deles, ok? Agora sim, voltando aqui ao nosso podcast Casa do Garay, eu falei que eu estou com duas feras aqui e eu queria apresentar para vocês. A primeira, que ela é odontopediatra e ela também é ortodontista, a doutora Gisele Costa. Obrigado por ter aceito o meu convite. Gisele, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estar aqui. Pô, o prazer é todo meu. E também a minha amiga já de alguns anos, eu entrevistava ela lá na Rádio Bandeirantes, né? E ela aceitou com o maior carinho o meu convite. Obrigado, Isis Badini, ela que é fisioterapeuta e também osteopata. E nós vamos falar de um tema hoje importantíssimo, mas elas que vão levantar a bola aqui. Isis, muitíssimo obrigada por ter aceito o meu convite e estar participando do nosso podcast. Eu que agradeço, Robson, o espaço, o convite, para a gente poder falar desse tema tão importante, né? Sobre prevenção, sobre olhar precoce. E é muito bom estar aqui para poder ajudar, trazer boas informações para as pessoas, para que a qualidade de vida de todo mundo seja a melhor possível. Com certeza. Aqui eu falei aqui nos bastidores para vocês que eu amo quando o assunto é saúde, quando o assunto é prevenção, quando o assunto é bem-estar, porque eu aprendi que abaixo de Deus a coisa mais importante que nós temos é a nossa saúde, né? E vocês se juntaram com profissões que a pessoa fala, ué, mas o que é a fisioterapia, o que tem a ver com a odontopediatria, né? Agora, como é que aconteceu essa união do bem? Fala pra gente. Essa nossa união aconteceu através do Instagram, que a gente começou a seguir a outra, e a gente estava sempre comentando nos posts da outra, nossa, que legal, nossa, muito bom, seu trabalho é maravilhoso, seu trabalho é lindo, e aí a gente teve a sorte de trabalhar no mesmo lugar, né? Eu passo parte da semana fora do Rio, parte da semana aqui no Rio, e a gente teve a sorte de trabalhar aqui na Barra as duas, e a gente resolveu um dia tomar um café, e a partir daí esse café virou uma parceria muito rica e muito verdadeira, e nosso maior propósito é ajudar aí esses pais para que essas crianças tenham uma vida plena. Olha que bacana. E eu vou querer tomar esse café. Esse café é mágico. Né? O consultório de vocês, quando vocês atuam juntos, é ali no Via Parque Shopping? Bem no shopping mesmo. É bem no shopping mesmo ali. Exatamente. Eu quero ir lá conhecer e tomar esse café com vocês. Vai lá que você vai adorar. E é bacana, né, Gisele, quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente já curte ela no Instagram, né? Porque Instagram não é só para treta, viu, gente? O Instagram também serve para unir pessoas, né? E quando você começa a se identificar, né, com o outro profissional, você, fala coisas bacanas, tá fazendo coisas bacanas, eu posso somar nisso, e aconteceu com vocês. Que bom, né? Exatamente. A gente começou porque nós temos o mesmo olhar para o desenvolvimento do bebê. Então, quando a gente fala da osteopatia, a osteopatia ela olha muito para o desenvolvimento
craniano do bebê. Né? Como é que está o formato dessa cabeça? Vamos falar de uma maneira que seja fácil de compreender. E a odontologia, a odontopediatria, vem olhando para a face. Como é que está o desenvolvimento dessa face? Primeiro, o crânio se forma. E um crânio que esteja mal formado ou assimétrico, ele vai trazer a assimetria para a face. Então, foi aí onde a gente se encontrou, porque você acaba tendo um olhar para aqueles assuntos dentro das redes sociais e a gente acabou se esbarrando. Ela falando de uma parte do crânio e eu falando de outra. E quando a gente começa a juntar aquilo tudo e entender onde começam os problemas de desenvolvimento crânio-facial do bebê, o nosso trabalho foi se unindo na prevenção dos problemas, porque a gente está falando sobre esse assunto, basicamente. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Lá na frente, na fase adulta, alguns problemas de saúde vão decorrer de coisas que aconteceram ainda na fase da geração do bebê, na gestação daquele bebezinho, daquele feto que começou a se formar ali dentro da barriga da mãe e por N motivos, às vezes por uma posição errada dentro da barriga, por muito tempo na mesma posição. Você imagina que uma criança, aos 2 anos de idade, a cabecinha dela cresceu mais de 60%. Aos 12 anos, ela tem 90% da cabeça toda formada, né? Aos 6, 7 anos, 80%, vamos pensar assim. Então, esse momento da fecundação, né, até o nascimento, cresceu tanto, tanta coisa aconteceu, que um amassadinho que fique ali dentro da barriga da mãe vai gerar uma assimetria no crânio. Só que quando o bebê nasce, os ossinhos, vamos falar de uma maneira fácil, né? São tão maleáveis, tão molinhos, que a gente molda, igual como se você estivesse mexendo com uma massinha. Uma massinha ali. Entendeu? Você molda essa cabecinha para regularizar o formato dela. Então, é aí que a gente se encontra, né, Isis? É aí que começa o trabalho dela, naquele bebê que nasceu e que a gente, às vezes, olha para a cabecinha do bebê e fala, nossa, a cabecinha está amassadinha aqui, está meio tortinha ali, tudo bem. Vai se autorregular, daqui a pouco fica normal. E não fica. Só que esse olhar não é tão específico. Eu costumo dizer assim que o pediatra, quando o bebê nasce, ele tem tanta coisa para olhar, né? Ele quer ver se o peso, se está comendo, se está fazendo cocô, se está mamando, se... E é o teste do pezinho, é teste disso, é teste né? Vacina. Exatamente. É tanta coisa para o pediatra olhar que ele também não vai olhar exatamente para aquela cabecinha, para aquele especificamente ali, vamos falar assim, exatamente, né? E é onde entra o trabalho que a gente chama de transdisciplinar, que é juntar outras especialidades, outros profissionais que vão intervir naquilo. Porque quando você pensa num bebê, a primeira coisa que ele vai fazer para sobreviver é mamar, certo? Certo. E se essa amamentação não está boa? Você não concorda que isso vai virar um efeito cascata de problemas no desenvolvimento? Sim, e eu estou aqui também como leigo, eu posso perguntar as perguntas que vierem na minha cabeça aqui. Lógico. Como seria, Gisele, uma, assim, então eu estou com meu filho, eu vou botar ele no colo da minha mulher para ela mamar. Como é que eu vou saber se ele está tendo uma amamentação boa ou não? Assim, para aqueles marinheiros de primeira viagem, aquelas pessoas que vão ter filho agora ou vai ter um sobrinho para ficar de olho já. Então, a amamentação, por isso que a gente pede para sempre você ter. Primeiro, você tem que aprender sobre isso antes. E a gente fala, na fase da gestação, a gente vê hoje as mães muito preocupadas com a nutrição, que é ótimo. A gente entende hoje, de uma maneira muito diferente, a importância de uma boa alimentação para a gestante. Mas a gente também tem que olhar para essa fase. A hora que aquele bebê nasce, né, Isis? Como é que está aquele bebê? Ele está sabendo mamar direito? Qual é a rede de apoio que eu preciso ter de profissionais que vão me ajudar a ter esse olhar para saber se o bebê está mamando direito, se ele está com uma pega boa? Então, a gente sempre precisa de outros profissionais juntos. Então, seja uma consultora de amamentação, normalmente é a primeira pessoa que a gestante deveria consultar, ou a mãe que teve um neném vai consultar. E hoje em dia as maternidades dão essa assessoria, que é bem legal.
Hoje em dia, nas maternidades, tem uma fonoaudióloga que está ali para avaliar as funções da musculatura toda do bebê, para ver se aquele bebê está conseguindo amamentar direito, né? Só que, quando vai para casa, os problemas começam a acontecer. Então, a gente precisa dar informação para essa mãe de que, diante de certos tipos de problemas específicos, qual é o profissional que ela vai procurar? Então, a osteopatia entra, nesse momento, na amamentação, de uma forma muito singular. Quer ver um detalhe muito interessante? A mãe que vem com uma queixa de um bebê que mama num lado e no outro ele não mama direito, de um lado eu consigo dar mamar, mas do outro no peito eu não consigo, a gente já liga o alerta. Vamos procurar um fisioterapeuta osteopata? Olha, que bacana, não sabia. Isso é muito interessante. E eu já escutei isso, ô Isis. Assim, o meu neném só pega de um lado, do outro ele não pega. Vamos aprender. E por quê? Eu estou com o sobrinho agora recém-nascido, o Hector, e ele não estava pegando o biquinho do peito lá da mamãe, não estava pegando. Eu não sei, vou até falar com a mãe, com a Raniele. Olha só, eu já estou aqui fazendo uma consulta já com vocês. Já virou... E é isso. A Gi falou de coisas muito importantes, né, que eu queria só complementar. Por exemplo, qual é a função do pediatra, por exemplo, né? O pediatra ele precisa garantir que aquela criança vai sobreviver. Então, ele quer saber se a criança está ganhando peso, se a criança está crescendo, se a criança está dormindo, porque a maioria, grande parte do nosso desenvolvimento, principalmente cognitivo e emocional, ele acontece quando o bebê está dormindo. E aí, quando a gente percebe, por exemplo, que o bebê não ganha peso, que ele chora muito e que ele briga com o peito, fica batendo com a cabecinha, tentando dar duas sugadas e solta, que a gente chama da sucção não efetiva. A criança não está conseguindo estala quando mama. Então, isso o fono, o físio, até a própria odontopediatra, a gente consegue, numa parceria, ajudar bastante essa criança. Que aí, desculpa, que é aí que entra a parceria multidisciplinar que a Gisele falou, né? Exatamente. Hoje tem muitos pediatras que mandam já para a gente os bebês quando eles percebem que, não, esse bebê está bem, mas tem alguma coisa que está incomodando eles. É muito comum nessa questão do bebê escolher a mama. Não é que ele escolha uma mama, eu prefiro essa a essa. Normalmente, são bebês que podem ter o quadro de torcicolo congênito. Torcicolo muscular congênito, né? Que é onde ele inclina e gira a cabeça inclina para um lado e gira para o outro, mas ele não consegue fazer o mesmo movimento inverso. Então, ele só consegue se posicionar bem para mamar em uma das mamas. Na outra, ele tem que fazer muita força para conseguir mamar e ele acaba perdendo em qualidade de sucção. E aí machuca a mama e briga com o peito e está sempre desconfortável e fica muito irritado. O bebê, ele tem uma característica muito interessante. A gente estava conversando hoje na hora do almoço. O bebê e a criança, quanto mais irritado o bebê ficar, menos possibilidade ele vai ter de dormir. Então, o bebê a gente tem que tentar descobrir, perceber quando a criança vai ficar muito irritada para intervir antes que a tempestade chegue. Entendi. E, às vezes, no bebê, isso a gente acha que a criança está com fome. Foi o que a gente falou. Aí começa, é dor. É cólica, é refluxo. Aí, na minha época dava isso, na minha época dava fuxicória. Aquilo. Exatamente. Tudo dava fuxicória para a criança, não é isso? Fuxicória tem muito açúcar. Então, as crianças, elas adoravam, né? Por isso que elas paravam de... Já até chorava querendo uma fuxicóriazinha. Exatamente. Então, é importante parar e observar. Eu sempre falo com os pais que me procuram. Observa teu filho, tenha tempo de qualidade com ele, para você até entender a personalidade dele, para você saber mais ou menos o que está acontecendo, porque senão vira tudo uma confusão tão grande. Essa coisa que a Gi falou muito bem também, de a gente se prepara muito hoje para a gravidez e para o parto.
E aí, quando a criança nasce, a maternidade é muito romantizada. Então, parece assim que é muito fácil. Existem mulheres que é muito fácil. Que elas amamentam com muita facilidade, que a criança pega, e outras não. E aí a gente romantiza muito a gravidez e o parto, mas a gente esquece um pouquinho do puerpério, a gente esquece dos cuidados com o recém-nascido. E antigamente as famílias eram muito maiores, sempre tinham aquelas avós, as tias que cuidavam dos bebês. A gente lidava com isso com facilidade. Hoje em dia, menos. Então a gente vê pais que, quando o bebê nasce, não sabem o que fazer. E, desculpa, e não tem a retaguarda não tem. que minha mãe teve. Exatamente. Né? Até que eu tive, porque tem uma geração que elas vão, né, ou ficando muito idosas, que não conseguem mais ajudar, ou vão falecendo mesmo. E aquela gestação de avós já é da galera das avós que já eram mulheres independentes. Isso. Acabou aquela geração do lar. Isso. Né? A geração dos avós já é de mulher independente, fala, eu não tenho tempo de tomar conta do seu filho. Não é isso? É interessante que você está mudando de assunto, mas falando sobre o Alzheimer, sobre a demência. Até eles falam que aumentou muito o índice de pessoas com Alzheimer, com demência, até fazendo essa comparação mesmo, né? Que o avô que convive com o bebê, com a criança, ele se mantém muito mais ativo do que aquele que não tem essa convivência. Olha, que bacana. Porque isso é muito importante para a pessoa de idade ter essa convivência com o bebê, com a criança, para se manter com o cérebro ativo e, inclusive, afastar a possibilidade de uma demência, de um Alzheimer, e isso mudou muito na nossa sociedade, né? Já não ter essa experiência. Mas, assim, também faço uma ressalva, porque eu acho que muitos conceitos também mudaram. Né? Então, hoje, por exemplo, quando eu faço uma consulta preventiva para uma gestante, eu peço para trazer todo mundo. Avô, avó, tia. Vira uma reunião de família. Vem todo mundo. Sogra, manda a sogra vir também, porque assim, a gente precisa também atualizar essas pessoas sobre os conceitos mais atuais, sobre algumas coisas que antes se fazia. Não, bota a mamadeira, ou bota a chupeta. Bacana. Porque ao mesmo tempo que aquela mãe quer amamentar, quando a família vê o neném chorando, fala, ai, pelo amor de Deus, essa criança está morrendo de fome, dá logo uma mamadeira, coloca uma chupeta. E quando a mãe está a mulher está na gestação, ela está mais susceptível a receber aquelas informações, já tem estudos que provam isso, e aquilo ser melhor absorvido, para ela estar preparada para aquele momento do neném nascer, ela lembra, cara, mas eu me lembro que eu aprendi isso, aprendi aquilo, e ela tem um pouquinho mais de clareza nas decisões que ela vai tomar nos cuidados com o próprio bebê. Poxa, que bacana. Vão ter várias mulheres grávidas ou mães de recém-nascidos que vão ver essa entrevista e vão falar, gente, eu vou procurar essas duas urgentes, que eu não aguento mais a minha mãe dando dicas aqui. Exatamente. Quando ela se prepara para aquilo, ela sabe enfrentar também, principalmente a sogra, né? Que nesse momento... a sogra aí, tá vendo? Aí, ó, Renata, fica de olho aí, hein? Mas a gente, voltando a esse assunto do torcicolo, né? Você imagina o seguinte, a gente não tem torcicolo? Nós temos. Não tem dor muscular? E desculpa eu interromper, porque assim, vocês vão falando, dá vontade de falar as coisas que eu sinto. Ó, estou com 53 anos, sou nenhum recém-nascido, mas eu só consigo dormir com o rosto virado para um lado. Para o outro não vai. Para o outro, atrapalha minha respiração. Sabe, eu não consigo respirar direito como eu consigo aqui pro meu lado direito. E engraçado, e você falando, eu tô me vendo nisso, né? E você sabe quando começou isso? Não sei. Não sabe, pode ser que tenha começado lá na infância. Exatamente, agora que eu reparei isso. Olha só a importância da prevenção, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante, assim. A gente falando de torcicolo. Normalmente, o torcicolo vem associado à assimetria craniana, né? Que é quando a cabeça do bebê é um pouquinho torta. Não é uma regra, mas normalmente eles acontecem juntos, né? Uma assimetria craniana, ela pode ser causada por um bebê muito grande numa mãe pequena, então que ficou numa posição desfavorável para o desenvolvimento craniano. E aí essas assimetrias, elas são observadas logo quando o bebê nasce. E aí normalmente se espera uma semana ou duas para ver se vai melhorar. Se for uma assimetria real, não vai melhorar.
e aí normalmente o médico encaminha o bebê. E existe a assimetria que a gente chama de assimetria posicional. Em 1992, a Associação Americana de Pediatria, eles fizeram uma pesquisa e eles queriam saber se existia alguma relação, alguma coisa em comum nos bebês que tinham morte súbita. E o que eles conseguiram detectar dessas milhares de crianças que eles avaliaram foi que os bebês dormiam de barriga para baixo. E aí, o que aconteceu? A partir de 92, convencionou-se que todo bebê tem que dormir de barriga para cima. E é isso. É o que a gente orienta. Uhum. Só que ao dormir de barriga para cima, obviamente, que o bebê não vai conseguir ficar olhando para o teto. Uhum. Ele vai acabar escolhendo um dos lados que é mais confortável para ele, que normalmente está relacionado com a posição intrauterina, com a posição que ele estava dentro da barriga. E a partir dali, ele vai ficar nessa posição, a gravidade vai ficar incidida no mesmo lugar, e aí ele pode desenvolver o que a gente chama de plagiocefalia, que é quando a criança tem uma parte reta atrás e na frente você tem a sensação de que veio o crânio mais para frente. Uhum. Essas assimetrias, elas normalmente aparecem mais tarde, por conta do posicionamento dos bebês. É porque a gente tem a questão assimetria na fase da gestação, que aí aquele bebê nasce com aquela, e ela também pode ser adquirida no início de vida do bebê. Lembra que a gente está falando de uma cabecinha Sim, que é muito molinha, uns ossinhos molinhos. Os ossinhos são todos molinhos, que estão meio um em cima do outro. Sim. Então, por isso que é importante esse acompanhamento, mudar o bebê de posição. Sim. Né, na cama. E é justamente isso que ela está falando. Tu vê, eu tenho 3 filhos e eu nunca prestei atenção e vai passando um filme na minha cabeça. Eu já estou aqui já vendo a cabeça do João Vitor como é que é, da Sara e da Petra como é que são. Né? Mas assim, quando eles são pequenininhos, que os ossinhos ainda estão formando, né? É bom reparar quando a criança fica de um lado só, que eu jamais ia imaginar que chegaria para frente o crânio dela por causa de uma posição. Eu brinco com os pais, eu digo assim, vai no seu rolo de câmera do celular e observa as fotos do seu filho. Exatamente. Se ele está sempre com a cabeça inclinada ou rodada para o mesmo lado, já é uma luz de alerta. Você já tem que perceber. Uhum. Né? Existe o torcicolo congênito, mas aí já é muito mais raro. E é quando você tem uma alteração mesmo da morfologia de uma musculatura do pescoço. Aí é um torcicolo que ele é um torcicolo congênito. Uhum. Aí a gente já está falando de outra coisa. Mas o posicional, ele hoje em dia é muito comum. É engraçado assim que as pessoas, eu ouço muito de avós no meu consultório assim, mas antigamente não tinha nada disso. Sim, mas antigamente o bebê não ficava de barriga para cima o tempo todo. Verdade. Dormia de barriga para baixo, dormia de lado, dormia... Não, e antigamente não tinham as cadeirinhas, né? Aquela cadeirinha linda que balança, Sim. que acende luz e que a mãe coloca ali, vai fazer as suas coisas e deixa o Ele bebê fica ali horas amarradão. ali no bebê conforto, naquela cadeirinha, na mesma posição. Sim. Então, isso foi uma coisa que mudou muito na nossa sociedade, que veio alterando também esse quadro, né? Tem autores que dizem que aumentou em até 600% o número de assimetrias cranianas depois dessa orientação. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que 48% das crianças desenvolveram mais 48% de assimetria craniana. Em contrapartida, diminuiu em 20% a morte súbita. Então, a gente está falando entre uma assimetria e a morte súbita, é óbvio que a gente vai orientar o bebê a ficar pelo menos até 6 meses dormindo de barriga para cima quando ele não rola antes. Quando ele começa a rolar, a gente já não consegue mais controlar. Sim, sim. Né? Mas o importante, isso que a Gi está falando, assim, é importante a criança ficar no chão. Bebezinho, pequenininho, é importante ele ficar numa superfície onde ele consiga experimentar o movimento. Os bebês que são bem estimulados, eles têm um repertório motor que facilita muito o desenvolvimento deles. Então, eles vão começar a rolar. É importante botar... Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar aqui o tummy time, que é a criança ficar de barriga para baixo para estimular o controle de cabeça, ele não está incluído
na questão da morte súbita. A morte súbita, né, é o que as associações de pediatria elas orientam, é o bebê ficar de barriga para cima para dormir. Ok. Então, acordado com supervisão, eles podem e devem ficar de barriga para baixo. Certo. Até para adquirir controle de cabeça, porque o desenvolvimento do bebê começa do controle da cabeça. Então, às vezes, alguns pais ficam muito apavorados, até por conta disso, assim, porque não tiveram convivência com criança, não foram bem orientados, não se prepararam adequadamente para o bebê nascer e ficam com medo de colocar essa criança de barriga para baixo, mesmo acordada. Não tem perigo nenhum, principalmente de que aquela criança vai estar sob supervisão. Mas é importante que isso seja dito, porque senão isso atrapalha muito o desenvolvimento dos bebês. Ele tem que começar a levantar a cabecinha para criar a força na musculatura. Exatamente. E até começar a engatinhar. E isso ajuda muito, não só no tratamento da simetria, como às vezes na prevenção e às vezes até pessoas que não perceberam que os filhos têm uma alteração de assimetria craniana, o próprio movimento ajuda na melhora dessa simetria. Entendi. E aí o cabelo cresce, às vezes não chega a fazer uma alteração de assimetria facial e vida que segue. Mas hoje a gente já tem estudos que comprovam, bons estudos com bastante população, de que a simetria craniana ela pode alterar a fala, atrasa, né, a fala. E então, tem casos também, né? Muita criança demora a falar. Eu fui uma criança que demorei muito a falar. E antes a gente achava que era só estético, e não. Hoje a gente vê que existem alguns déficits que podem ser causados pela simetria craniana. E eu ia te perguntar isso. Quais são, assim, as principais causas, assim, né? As consequências... Olha só, a literatura, a ciência hoje, o que a gente tem da ciência, ela vai afirmar para você, por conta desses estudos, que pode causar o atraso na fala. Mas no consultório, no dia a dia, eu percebo que a assimetria ela atrapalha o desenvolvimento da criança. Por quê? Na grande maioria das vezes, ela vai ter uma facilidade. Lembra que eu te falei que o desenvolvimento do bebê começa pela cabeça? Sim. Como ela tem uma facilidade de rodar a cabeça só para um dos lados, normalmente eles começam o desenvolvimento só para um lado. Só rola para um lado, faz tudo para um lado. E aí, isso vai causar um desenvolvimento assimétrico entre um lado e outro. E aí, às vezes, esse neném já eu já vi que meu filho é canhoto, meu filho é destro. Nada disso. Não, isso aí a lateralidade para ser canhoto ou destro, a gente só vai saber com 4 anos. Nessa fase, se o seu filho ele pega o brinquedo só com uma das mãos, ele rola só para um dos lados, é importante estimulá-lo para o outro lado, e se você não conseguir, procurar alguém que possa te ajudar a fazer essa simetria, porque senão o bebê fica com uma discrepância de desenvolvimento dos lados do corpo. Olha, e essa discrepância, essa assimetria é física. Física, né? é física. Não é mental, não. Não. Ele está usando os dois lados do cérebro, mas está tendendo a puxar mais para a direita, a puxar mais para um lado, exatamente. Porque, na verdade, nessa idade, o contato que o bebê tem com o mundo é através da pele. Pele é cérebro. O cérebro, no desenvolvimento embrionário, a pele e o cérebro, eles saem da mesma camada. Então, a pele, ela acaba funcionando como uma esponja. Então, é por isso que é importante o bebê trabalhar com várias superfícies. Você bota numa hora, você bota no tapete, depois você bota na cama. Quando está mais velhinho, você brinca na terra, você brinca na grama. Porque a pele, ela vai dando informações para várias partes do cérebro, tanto de sensitivas quanto motoras de desenvolvimento. O desenvolvimento do bebê nada mais é que a criação de conexões, né, que a gente chama, são a bainha de mielina, a parte branca do cérebro. Eles vão se conectando, o cérebro vai aumentando de tamanho, como a Gi falou, que 2 anos, né, Gi, que já cresceu 60%, e é por isso que o crânio é maleável,
porque a gente precisa que o cérebro cresça. Então, o que vai dar isso para o bebê? Estímulo. É pele com pele, é carinho, é abraço. Uma coisa que eu preciso falar aqui, eu vou até olhar para a câmera, todo colo para bebê é pouco. Todo contato físico com pele para bebê é pouco. Não existe esse negócio de manha de colo. Se o bebê está demandando colo, dê colo a ele, porque isso é muito importante para o desenvolvimento neuropsíquico, emocional e motor do bebê. Gente, sensacional essa explicação do cérebro com a pele, né, no desenvolvimento. E a pele passa a ser parte do cérebro na parte de levar informações, aulas que você está dando aqui. Eu nunca tinha parado para entender isso. A gente acha que pele nem é um órgão, né? Mas e a pele é o maior órgão do corpo. E é muito importante para isso. Quando você pisa num prego, os primeiros receptores são aqueles ali vamos supor, pisei num prego. Os primeiros receptores do pé que vão levar a informação. E já cagueta lá, opa, tá doendo aqui. Você vai reagir. A pele, ela é muito importante. O estímulo da pele é muito importante. Para a fase do bebê, então, nossa, é muito mais ainda. Muito importante. Agora, existem outras consequências, assim, que podem ser evitadas, tipo ronco? Então, vamos falar de onde a gente começa nos problemas de amamentação. Vamos falar. Porque se a gente está falando de um desenvolvimento crâniofacial daquele bebê, que, por exemplo, está com uma assimetria. Certo. Então, por exemplo, um bebê que ficou na barriga durante muito tempo na mesma posição. Gêmeos, um bebê que está sentado, um parto que acontece de uma forma muito demorada, sabe aquele parto que foi um parto normal com muita dificuldade, ou um parto onde precisou se usar fórceps para trazer o bebê, tirar ele da barriga da mãe. Extrair, né? Tudo isso pode traz tensões musculares no corpinho todo do bebê. Então, se você pega aquela cabecinha que está com aquela simetria, que está com a musculatura muito tensa, que está com um torcicolo, seja ele congênito ou aquele torcicolo que foi adquirido no momento do parto e deu aquele torcicolo muscular no neném ali, você não sabe que ele tem aquele torcicolo, ele vai ter dificuldade na amamentação. Aí ele vai ter a preferência por uma mama. Então, você imagina o seguinte, a amamentação é o primeiro exercício físico que o bebê vai fazer, que vai fazer com que ele sobreviva. Então, toda a movimentação e a coordenação dos músculos que vão acontecer naquele momento da amamentação, se ele estiver em desequilíbrio, ele vai crescendo e vai desenvolvendo mais aquela assimetria. Daqui a pouco, ele está mastigando só de um lado. Então, eu costumo falar o seguinte para os pais. Imagina que você está malhando só um lado do seu corpo. Um lado seu vai ficar forte. Um vai desenvolver, o outro vai ficar... E o outro não. Então, quando a gente volta para essa questão da amamentação e essas dificuldades iniciais que não são vencidas porque não foram olhadas, às vezes as mães se culpam, eu não tenho leite, porque o bico do meu peito não é assim, não é assado, eu não estou produzindo leite para amamentar o meu filho. Então, tudo isso que vai fazer ela acabar usando uma mamadeira, por exemplo. Então, quando a gente fala da amamentação, é uma mamadeira, uma comparação muito rápida. A amamentação é uma senhora musculação. A mamadeira é você não fazendo atividade física nenhuma. E o nosso osso vai crescer como? Por que a pessoa idosa precisa fazer atividade física? Porque o osso vai atrofiando. Sim. Então, o osso do nosso corpo, da cabeça do bebê, ele vai crescer com aquele estímulo de toda aquela musculatura trabalhando na amamentação. Quanto mais tempo o bebê mama, mais ele se desenvolve. E quando essa amamentação é efetiva, a gente tem a língua do bebê no céu da boca. E aquele estímulo de língua que bate no céu da boca faz os ossos crescerem. Então, o céu da boca, eu sempre falo isso, o céu da boca é o teto e o nariz tem o chão, que é o céu da boca. Então, eles estão divididos, estão separados, né? Um é teto e o outro é chão. Então, essa boca que está sendo muito trabalhada na amamentação e está crescendo, vai fazer o nariz crescer, abrir, melhora a respiração. Respiração é tudo na nossa vida. A gente precisa respirar bem para oxigenar o cérebro e para desenvolver.
Então, quando você junta uma amamentação efetiva, uma respiração boa e, consequentemente, depois, com o nascimento dos dentes e os estímulos de mastigação que são diferentes. O bebê, quando ele mama, ele trabalha a musculatura de uma forma diferente. Então, ele pega o ossinho da mandíbula, ele joga para frente, né? Então, ele abre a boca, joga o ossinho para frente, fecha a boca, joga para... Toda essa musculatura sugar, né? que faz a sucção é diferente da mamadeira. A mamadeira é você faz esse movimento de abrir e fechar. Na amamentação no peito, ele trabalha essa musculatura como um todo. Então, desenvolve a mandíbula cresce para frente. E isso que vai também ajudar na respiração, que vai evitar que lá na frente você desenvolva a apneia, ronque. Tá? E esse bebê que não está sendo bem amamentado e ele não está respirando bem, porque o nariz não está expandindo, as vias aéreas dele não estão abrindo, ele vai respirar por onde? Pela boca. E a boca é o quê? Bactéria. O nosso nariz não filtra o nosso ar. Sim, total. Então, é aquela criança que começa com problemas respiratórios. Aí vem asites, rinites, sinusites, amidalites. Eu tinha que ter conhecido vocês. Gases, asmas. Na minha época, só que vocês não eram nascidos ainda. A minha mãe tinha que ter conhecido vocês. Eu tive tudo isso. E eu estou vendo a minha história passando através do que vocês estão falando. É o que eu falo. Porque aí a criança, quando está com 6, 7 anos, fala, nossa, fulano é tão alérgico. Olha só, quanto problema. Tem asma. Olha... E não vai vendo o quanto que isso impactou no crescimento. Lembra, uma criança de 7 anos, ela tem mais de 80% da cabeça dela já cresceu, mandíbula bem posicionada. Então, todo esse conjunto de coisas de assimetria e ossos que não desenvolveram direito vão trazendo problemas de saúde que você não parou para pensar, que começou lá, naquela amamentação que foi aos trancos e barrancos, com uma madeira no meio, com chupeta, com... mamando só de um lado. E se mama só de um lado, tá a musculação toda só de um lado. Não está trabalhando a musculatura do outro lado. Então, óbvio que isso vai impactar muito no desenvolvimento da criança. E a mãe sofre, né? Assim, vocês têm filhos? Temos. Então, assim, tem mulheres que tem aquele problema de rachar o bico do peito. Aquilo deve ser uma pega dor. Mal feita. Na maioria das vezes. Pega mal feita. Exatamente. Agora, ele pega só no bico, detona o bico. Detona. E a mulher realmente, ela tem que alimentar a criança, mas ela não aguenta mais aquela dor. Imagina uma criança, um nenenzinho, que só vai mamar de um lado. Exatamente. Mas por quê? Porque essa mãe talvez não tenha recebido uma orientação, não tenha sabido qual profissional eu vou procurar com esse tipo de dificuldade. Porque tudo é pediatra, que nem ela falou. E é isso que a gente fala. O pediatra, às vezes, ele não tem como olhar para isso tudo. Né? Você precisa, às vezes, ter a influência de outros profissionais, que naquele momento, às vezes, parece conturbado. Meu Deus, é tanta coisa. Aí um fala uma coisa, o outro fala de outra. E às vezes, você precisa daquela orientação no iniciozinho da vida do bebê para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma gradual e saudável. Para lá, na fase adulta, não ter tantos problemas de saúde. Não, eu discordo com você, não é? Às vezes você precisa, você tem que ter essa opinião. Jamais ia passar, Gisele, na minha cabeça, que, assim, em procurar um osteopata, em procurar um odontopediatra, eu já ia direto no pediatra. Eu falei, não, ele não precisa de dentista, ele não tem dente. Né? Ele não tem nem osso direito, eu vou procurar um osteopata. Olha só quanta informação importante. A gente tem hoje um quadro muito grande de pessoas que desenvolvem bruxismo. E a gente tem o bruxismo associado à ansiedade. Eu também tive, tá? Tudo que você está falando eu tive. Alergia, rinite. A gente tem essa questão muito da ansiedade, desse mundo, do excesso de telas. Eu falo muito das crianças, né? Esse excesso de telas. E aí muita criança com bruxismo. E às vezes não olha que isso começou num problema respiratório. É incrível a quantidade de pais que não percebem que seus filhos respiram pela boca e não pelo nariz. Não percebem que existe o hábito daquela respiração errada. E uma respiração errada é uma língua mal posicionada. Quando a criança está roncando, né? E já está lá na frente. Exatamente. Só vão descobrir o problema lá na frente. Mas a origem... que tinha que ter sido descoberta lá no iniciozinho, no primeiro mês do bebê, não foi vista. Uma pergunta para vocês de leigo de novo, pergunta de leigo. Lógico, são as melhores. São as melhores? Vocês trabalham totalmente na prevenção do bebê. Isso é maravilhoso.
né? Que a gente sempre fala em prevenção aqui. Quando ele está na barriguinha lá, na gestação mesmo, vocês já começam o acompanhamento de vocês ali ou assim que nasce vocês começam a acompanhar eles? A Gi tem eu faço acompanhamento pré-natal. Já na ultrassonografia ali. Às vezes eu peço para trazer a ultrassonografia para mim, para a gente olhar alguns padrões, o padrão de deglutir, como que o bebê está engolindo. Às vezes, aquele quadro que a gente fala assim, olha que legal, fulano pequenininho já está chupando o dedo dentro da barriga. A gente precisa prevenir isso. A gente precisa saber que naquele momento que o bebê nasceu, a gente vai... Como que a gente vai trabalhar para tirar aquele dedo? Isso, né? Na ultrassonografia, por exemplo, a gente observa, sabe aquela coisa do não conseguir ver o rostinho do meu filho porque estava amassado na placenta, ou está sempre com a mãozinha no rosto? Sim. Ali começam as assimetrias faciais. Você já liga no... Então, por que eu comecei a estudar tudo isso, Robson? Só de interesse. Porque eu tive 3 filhos, eu sou mãe de 3. Eu tive 3 filhos que na minha barriga estiveram mal posicionados e nasceram com muitas complicações, com dificuldade na amamentação. E eu só fui descobrir depois que se eu tivesse tido essa orientação ainda na fase da gestação, quando nasceu, né, cada um, eu teria procurado um fisioterapeuta, um osteopata, para me ajudar nessa questão toda desse mau posicionamento do bebê. Então, assim, o acompanhamento ele deve acontecer antes, exatamente como uma forma de prevenir, você identificar, olha, vai ter problema com isso. Então, vamos começar a mudar aqui algumas coisinhas. Exatamente. E para as crianças recém-nascidas também, assim que nasceu, já é bom procurar logo vocês. Exato. Quando eu falo vocês, é porque eu só tenho vocês como referência também, né? Sim. Então, eu vou falar sempre vocês aqui. E eu já vou falar, já vou ligar para minha cunhada, a Raniele, já vou falar para a Raniele, ó, você tem que levar o Hector lá na minha dupla dinâmica lá. Porque acha que é normal, né? Mas é normal, Não é normal. Assim mesmo. Vamos parar com esse pensamento. É comum. É comum. Mas não é normal. Ou até mesmo quando vocês falam do dedinho na boca, o pessoal, ai, que bonitinho. Isso, a gente acha tudo lindo, né? Tudo lindo. Vai ter um problema no impacto Vai, porque não vai respirar direito, aquele neném. Não é só pelo, depois, quando ficar mais velho, eu vou ter muita dificuldade de... Não, esse bebê começa já respirando mal. Ele começa já engolindo errado. Então, são coisas que você precisa... quanto mais cedo, a gente estava conversando sobre isso, né? É porque, assim... se você cresceu, tem um pé torto, qual a chance de você consertar isso na sua fase adulta? Muito raro. Então, tudo que você pega no bebê pequenininho, quanto mais cedo, você conserta. Eu usei botinha. Tudo que vocês falam, você vê, eu devia ser muito torto. Porque eu tive adenoide, pode ser isso? Carne no nariz. Eu operei ouvido, nariz e garganta, que eu respirava pela boca. Eu tive alergia a tudo, eu tive alergia, né? Tudo que vocês falaram, então, quer dizer, usei botinha da Dr. Scholl. Olha só, na minha época era Dr. Scholl, aquela botinha que a gente morria de vergonha de usar. Usou também? E ali me acertou. E assim eu fui indo. Minha mãe sempre comigo ali, né? Mas eu fui uma criança que eu sempre tive um probleminha ou outro. Inclusive, por exemplo, as pessoas às vezes olham aqueles capacetes, né, Isis? Fala um pouquinho da questão do capacetinho, sabe? Os capacetinhos para a cabecinha do bebê e ficam horrorizados. Para a simetria. Para a simetria. Você já chegou a... Não. Deixa eu só falar uma coisa antes disso, que a Gi falou que é muito importante, assim, de quando a criança mama na mamadeira e quando ela mama no peito, né? Quando a pega não é de boa qualidade, quando a sucção não é de boa qualidade, a criança engole muito ar quando ela mama. E aí vêm as crises desesperadoras de cólica. Então, não só essa alteração ela pode trazer problemas lá na frente, como ela já causa problemas imediatos ali. E aí a gente entra nesse senso comum, né? Todo bebê tem cólica, todo bebê tem... A gente nem sabe se bebê sente cólica. A gente nem sabe. A cólica é uma incógnita para a comunidade científica. A gente sabe que ele tá desconfortável com alguma coisa está incomodando ele, mas a gente nem sabe exatamente o que é. E aí a gente entra nesse senso comum e começa a medicar a criança, e começa a dar isso, dar aquilo. Então, é importante essa preparação dos pais, até para saber o que é um bebê, o que eu espero de um bebê saudável.
É um bebê que acorda tantas vezes à noite, é um bebê que chora, é um bebê que fica irritado, é um bebê... Porque senão a gente acaba tornando tudo uma doença. Por isso que é importante você estar bem orientado, você ter boas informações. Obviamente que não vão ser 100% dos bebês que vão precisar de um osteopata. Mas se o seu bebê tá mostrando sinais, é importante que alguém veja. Porque se não tiver nada, o profissional vai falar, olha, Robson, tá parabéns, tudo bem, tá ótimo. E se tiver alguma coisa, o profissional vai tratar. Claro. Né? A questão da aximetria, quando a gente precisa do uso de capacetes, hoje em dia a gente consegue ver mais, mas o tratamento com capacete é muito caro. Existe um profissional, se não me engano, que faça no Rio e um que faz em São Paulo. Deve ter em outras cidades, mas esses são os que são as referências. É um tratamento muito caro. Existe, quando um bebê chega para o osteopata, né? E com uma simetria, a gente usa um craniômetro, que é para fazer uma medição do crânio. Obviamente que se você usar um exame de imagem, você mede com mais precisão. Mas o craniômetro já dá para a gente uma ideia bem interessante. E aí, no craniômetro, dependendo do que você tem ali como resposta, a própria tabela já manda você indicar aquela criança para um neurocirurgião. E aí a criança vai e, às vezes, ela precisa usar o capacete. Que o capacete é como se fosse uma bota ortopédica mesmo. Assim. Ele vai botando calço na cabeça da criança para ajudar. Exatamente. Porque tem casos que só o tratamento conservador, que é a osteopatia, ele não vai resolver. Mas assim, eu entendo, me corrija se está errado. Quanto mais cedo você faz isso no bebê, maiores as chances de você precisar. Claro, porque os ossos estão molinhos ali. Exatamente. Tá entendendo? Sim. Então, assim, na verdade, o que a gente entende é isso, né? Existe que aquele bebê que está com 6 meses de idade, você está querendo, muito. Não tem mais como você... Já é muito. Segundo estudos. 6 meses já é muito. Segundo estudos, o ideal é que o bebê já esteja em tratamento pelo menos até os 4 meses. Porque se você passar dos 4 meses de idade, o tratamento conservador ele diminui em quase 40% a eficácia dele. Quase a metade. Aí você precisa utilizar outras abordagens. Técnicas. O tratamento conservador que ela fala esse manual. Sim, lembra da cabecinha molinha, da massinha? Dos ossinhos molinhos, não sai na minha cabeça aqui, os ossinhos molinhos. Que é isso que ela faz de uma forma muito mágica. Eu esqueci, e vai moldando sabe? Vai moldando aquela cabecinha de uma forma muito mágica. Isso tem que acontecer muito precoce no bebê. Assim que ele nasce com 1 mês, com 2 meses. Chegou lá nos 4 meses, 6 meses, você já tem que ter abordagens mais... porque você já tem estruturas que já estão mais... O osso está se consolidando. Estão mais consolidadas, exatamente. Aquela massinha já não está tão molinha. E aí você precisa de uma coisa mais... de uma força mais externa para... Que é aí que entra o capacetezinho ali. É o que eu faço, por exemplo, na parte ortodôntica. Quando eu pego um bebê pequenininho, que você já vê, às vezes, nasce os primeiros dentinho de leite já está nascendo torto, a gente molda isso com a mão. Um bebê que não... Vamos falar de uma criança que às vezes nasce... que aí você olha aquela criança tem o queixo muito grande, né? Que tal prognata demais. Quando você começa a tratar essa criança desde pequenininha, você vai fazer, através de exercícios manuais, um estímulo para fazer aquele osso, vamos falar assim, crescer, expandir. Você trabalha a musculatura de uma maneira... Agora, quando chega na fase da criança... já está com todos os dentes na boca, já está na troca do dente, que tem muito esse conceito de tem que esperar todos os dentes de leite caírem e os permanentes nascerem. São os mitos. São os mitos, né? Lendas urbanas, que atrapalham bastante. Entendeu? Tem que ser de forma agressiva, é dolorido, dói, porque o
osso já não está mais aquele ossinho molinho para ser trabalhado. É verdade. Então, a gente fala desse tipo de prevenção. Eu trago essa ortodontia que vem acompanhando o bebê desde pequenininho no desenvolvimento das relações dos ossos, né? Da parte de cima, onde vão nascer os dentes em cima, e da parte de baixo, onde vão nascer os dentes de baixo. Entende? Que é importante. Eu costumo dizer para os pais dos meus pacientes assim, quando você esperou trocar todos os dentes, você tem móveis enormes e você mora num apartamento pequeno. E aí você quer que aqueles móveis enormes caibam dentro daquele apartamento pequeno. Em vez de você pensar de antes de comprar os móveis, porque os móveis você já tem, tá? Eles estão formados lá desde a... Sim, os dentinhos estão formados desde o início da gestação. Só não apareceram ainda ali. Em vez de você pensar em fazer aquela casa aumentar para poder caber aqueles móveis que você já tem, você está querendo acomodar. E é isso que acontece com o tratamento ortodôntico tardio, né? O osso já cresceu, não tem mais o que você fazer. Né? Eu falo muito sempre nas minhas consultas que, assim, quando a gente fala da parte de cima da maxila de uma criança, ela tem um pico de crescimento de 3 a 6 anos de idade. Aí você está querendo botar aparelho nessa criança com 10 anos, com 11, com 12, com 13. O que mais você vê, né? Entende? Então, assim, não aproveitou o momento certo para você dar um estímulo. E aí acontece uma coisa também muito interessante, que a gente está falando de formato de cabeça, de face, que é a questão da genética. As pessoas botam tudo na genética, botam toda a conta na genética. Porque fulano é assim, olha, puxou o pai, puxou a mãe, puxou o pai, coitado, não teve tratamento na hora certa, puxou a mãe também, que não teve tratamento certo, que repetiu-se um erro, talvez. E hoje em dia a gente sabe que mais do que a genética, a gente é extremamente influenciado pelo ambiente, né? Então, a gente sabe que tudo que a gente, principalmente na criança, desde o momento da concepção do bebê, a gente fala que existe um termo, não sei se você já ouviu falar, dos 1.100 dias do bebê, dos primeiros 1.100 dias do ser humano, desde o momento que foi concebido, influencia a vida adulta dele. Quais são as doenças que você vai ter adquiridas? Os problemas cardíacos, a diabetes, a obesidade, tudo isso que você teve lá na frente, que você acha que foi genético, às vezes foi adquirido ali, naquele início da vida, com os hábitos alimentares, com o bom desenvolvimento daquela criança. Ela está respirando, mastigando, engolindo bem, está falando, está andando. O cérebro dela, como é que está no estímulo de desenvolvimento? Então, começou ali, no iniciozinho da vida. E aí a gente está tratando a doença, a gente não está prevenindo a doença. E essa prevenção é barata, é simples de se fazer. Né? É orientação. A partir do momento que você tem adquirir esse conhecimento, quanta qualidade de vida que você vai dar para o seu filho lá na frente. Aí... Você vai ter também, né, nesse período que é tão conturbado, né? Tem coisas que são... essa coisa que a Gi falou desde o início, né? A minha formação foi fora do país. Porque quando eu comecei a estudar tratamento do bebê, se falava pouquíssimo nisso no Brasil. E aí, existem vários países que existe um osteopata na maternidade. Então, se o seu bebê tem um histórico de parto demorado, uso de aparelhos, que é o fórceps, o extrator a vácuo, um bebê que é pélvico, esse bebê sentado. Que é o bebê que está sentado na barriga. Gêmeos. Né, estão ali brigando pelo espaço. Esses bebês, eles vão passar pelo osteopata antes de irem embora. Obrigatoriamente. Tem um osteopata de plantão ali já. E aí o bebê passa pelo osteopata, ele faz uma avaliação, tá tudo bem. Não, esse aqui a gente vai ter que tratar. Aí ele vai organizar como isso vai ser feito, mas esses bebês já são vistos. E, às vezes, você gera uma série de problemas por conta disso que a gente falou. Meu filho tem muitos gases. Aí vai, mas o pai dele também tinha. Da fuxicória. Aí entra a fuxicória, tudo é fuxicória. Exatamente. Vocês falam em gases e cólica, eu só lembro da fuxicória. E, assim, às vezes a gente medica para o bebê para gases. Vou medicar esse neném para gases. E o resultado é muito pequeno, porque ele está toda mamada, ele está engolindo gás pra caramba. Sim. O problema está na mamada dele ali, né? Comigo é muito comum, durante a minha prática, né, eu já tenho algum tempo que eu faço isso, eu comecei a perceber que, por exemplo, um bebê que não consegue pegar a mama tal,
o meu bebê não pega minha mama esquerda, beleza. Quando a mãe chega com essa queixa no meu consultório, eu atendo a mãe e atendo o bebê. Porque ter um bebê também é fisicamente muito extenuante para a mãe, que acabou de passar por um parto. Sim. Cesárea ou parto normal, que seja. Aquela criança está demandando dela 24 horas por dia, né? E eu sempre falo com as mães, assim, dependendo da minha... Eu tenho um olhar muito peculiar sobre as mães, porque eu tive depressão pós-parto da minha primeira filha. Eu ia falar sobre depressão pós-parto. Eu tive depressão pós-parto da minha primeira filha. Então, eu tenho um olhar muito empático e carinhoso com a mãe. Porque eu sempre falo para elas, eu falo, olha só, agora o que me preocupa é muito mais você do que ele. Porque se ele gritar, vai aparecer uma multidão para cuidar dele. Você não, a gente tem a tendência a ir se retraindo. Às vezes não tem a consciência não tem de que nem... elas estão em depressão, né? Às vezes a grande maioria. O paciente que a gente atende mãe, a gente fala, Lisa, essa mãe está com depressão ali. Ela, não tenho depressão, já falei com a minha médica, não sei o que, não sei o que. Mas ela não tem consciência. Ela nem sabe. Exatamente, por conta dessa questão social, dessa romantização da maternidade. Ou então ela não conseguiu amamentar porque vem com aquele histórico, minha mãe não amamentou, eu também não vou amamentar. Pois é. Né? Os mitos. Isso, os mitos que são trazidos. Não, minha família ninguém conseguiu, por que eu vou conseguir? Aí vira uma maldição hereditária, vamos falar assim, né? Porque meu avô não conseguiu, meu pai não conseguiu, eu não consegui, ele também não vai conseguir, genética. Né? E já aconteceu comigo, assim, eu sempre peço para a mãe dar mamar para o bebê no consultório. Às vezes eu percebo, assim, que nem é o bebê que está com muita dificuldade de pegar aquela mama, mas ela que não consegue entrar numa posição junto com ele para conseguir mamar. E aí eu atendo os dois, eu atendo ela e boto ela na maca e atendo o bebê também quando é necessário. Isso é muito importante, porque e por isso que eu e a Gia, a gente tem um trabalho muito de boa informação. Assim, a gente precisa passar boa informação, a gente precisa explicar, as pessoas precisam saber disso. Fazer entender, exatamente. Né? Porque às vezes as pessoas, assim como elas não sabem que estão com depressão, elas também falam, entendi, não entendeu. Às vezes é na prática que ela vai aprender, né? Exatamente. E com a mãe e a criança, vocês chegam a fazer, mostra para mim como é que você amamenta ela. Essa é a prática, né? Que ela enxerga, tem que levantar um pouco. Eu acho isso maravilhoso. E eu acho que, assim, não tem o ditado que fala da água mole em pedra dura, tanto baixa até que pura? Sim. Às vezes você tem que falar uma vez, duas, nosso trabalho 3, de formiguinha. 4, é um trabalho de formiguinha, de repetição. Repetição. Sabe? Para aprender, porque o bebê também aprende na repetição. Sim, todos nós. Todo mundo. Imagina, então, um bebê que está ali começando a vida totalmente desregulado, não entende não sabe nem que os braços são deles, que as pernas são deles, né? Está se descobrindo. Assim, você tem que estar ali trabalhando, repetindo e falando a mesma coisa, e repetindo a rotina do bebê para ele começar a ter, aos pouquinhos, se autorregular. Exatamente, essa autorregulação é importantíssima. Que é super... É pra gente. Sim, a gente não fica irritado, às vezes a gente não consegue se controlar. Imagina aquele serzinho que acabou de nascer, que não tem maturidade nenhuma. Né? Tadinho. Porque ele não vai chorar, né? Com tudo. E às vezes as mães, a gente percebe muito isso, né? Às vezes a mãe pensa nela, mas eu tô tanto tempo acordada e eu não tô cansada. Por que aquele neném que tá 15 minutos acordado, ele não vai chorar? 15 minutos ele tá morrendo de cansaço já, né? Dentro do mundo dele, dentro do mundinho que acabou de nascer, 15 minutos de luz, de gente falando, de barulho, para ele já é o auge da irritação. E aí você falou uma coisa muito importante, que é justamente sobre essa tensão da mãe, né? Que a atenção vai toda para o pequenininho, e a mãe fica ali querendo ajuda, mas nem sabe que está precisando. E às vezes nem se sente merecedora, porque ela acha que ela tem que... Porque ela viu no Instagram, porque todo mundo em volta dela diz que não passou por isso. E porque ela acha que ela não tem o direito de estar exausta, que ela não tem o direito de pedir ajuda, que ela não tem o direito de ter um momento para ela descansar, para não escutar, que mãe é essa, exatamente, né? Porque tem gente para criticar, né? Tem mãe que eu brinco, eu falo com ela, olha, a hora que o bicho estiver pegando demais, você pega teu filho, entrega pro pai, vai na janela, dá um grito e volta. Desabafa aquilo, esvazia. Tem um estudo, Robson, muito interessante, que eu não me lembro de qual universidade, mas que
muito interessante. Eles pegaram mães com bebês e aí, quando elas chegavam no serviço de psicologia, eles separavam a mãe do bebê. Aí eles estressavam a mãe. E aí, quando eles devolviam o bebê para a mãe, inicialmente a expectativa era de que a mãe ia se acalmar com a chegada do bebê, mas o resultado o bebê ficava tão estressado quanto a mãe. E uma outra questão também é que o estresse materno, ele acaba fazendo com que o bebê fique mais irritado, por que o bebê não dorme? Porque ele não tem um ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso corpo quando ele sabe, a noite está escuro, durante o dia está dia, e aí ele vai produzindo hormônios para a gente acordar e para a gente dormir. Até 6 meses, 3 ou 6, agora eu não vou saber te precisar, o bebê não produz a melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Que quando fica escuro, o nosso cérebro, produz melatonina para a gente já começar a se preparar para dormir. Sim. O bebê não produz, isso vem do leite materno. Então, se a mãe está muito estressada, ela vai produzir muito mais cortisol. O cortisol é o hormônio para a gente ficar alerta. Sim. Então, o bebê, ao invés de mamar a melatonina da materna, ele vai mamar o cortisol. E aí ele vai ficar muito mais estressado. Aí a gente entra nessa seara assim de... A criança só quer ficar o dia inteiro no peito, a criança só berra, ela não dorme, a mãe fica tentando fazer a criança dormir o dia inteiro e a criança berra, aí não dorme, aí começa, aí leva, não, tem que fazer o freio da língua, que a Gi vai falar, a gente vai entrar nesse assunto, que ela é... a língua presa. Exatamente, né? Que é o que expert ali. Sobre isso. Que é o que a gente mais vê hoje em dia, que a língua presa... Nossa, a língua presa é responsável por tudo. Porque será? Porque assim, caiu muito vamos falar, na mídia, né? Essa questão da língua presa, porque não tem muitos anos que foi inserido nas maternidades a obrigatoriedade de um teste onde se avalia a língua e o quanto que aquela língua está presa ou não. Então, às vezes, por um diagnóstico de uma língua meio duvidosa, então virou um motivo maior para as mães justificarem a dificuldade dela da amamentação. Sim. Não estou conseguindo amamentar porque a língua está presa. Entendi. Então tem que fazer cirurgia para liberar essa língua e aí vai para o odontopediatra. Quando a gente começa a medicalizar coisas que não deveriam ser medicalizadas. Virou um motivo, né? É engraçado vocês estão falando isso. Gente, parece que... Não, né? Acho que Deus, ele está em tudo, né? Ele botou vocês na minha frente, vocês estão falando do meu sobrinho, porque ele nasceu agora com a língua presa e meu irmão falou, eu vou levar ele lá para dar um falinho. Eu falei, mas já vai fazer uma cirurgia, o Hector? Há pouco tempo atrás de pandemia... uma cirurgia. É bom que as pessoas entendam isso. É uma cirurgia, é um procedimento. A criança vai ser sedada, vai ter uso de anestésia. E tem consequências. É uma cirurgia. É importante que as pessoas entendam isso. E ele foi lá e tirou, fez a cirurgiazinha e soltou ali. Mas melhorou? Melhorou. Aí a mamada... Eu não entrei em detalhes ainda. Eu só perguntei se ele estava bem. Falei, ele fez a cirurgia, o Hector está bem, tá? Beleza, mas depois não tivemos mais juntos. Porque, assim, começou um boom de cirurgias, né? Começou a acontecer muito essa visão, focando só em olhar aquela língua, na anatomia. E quando a gente sabe, né? Hoje que a gente trabalha, quem está se atualizando muito entende que você tem que olhar para tudo. Né? Então, até há poucos anos atrás, da pandemia para cá, de repente, pipocou de crianças fazendo cirurgia e as consequências disso. Por quê? Porque muitas das vezes o bebê precisava daquele manejo todo. A mãe que precisa aprender a amamentar, é um bebê que precisa passar por um osteopata para liberar aquelas tensões porque está machucando. Então, veio um conjunto de coisas em volta disso que virou a salvação das mães. Não, vamos fazer a cirurgia de liberação porque vai resolver o problema. E não resolve. Quando bem indicado. Não, tudo bem, mas pelo que eu entendi, existem casos aí que vai para a cirurgia, mas poderia ter sido evitado. Porque não Isso é maravilhoso, essa informação é maravilhosa. Não foi a abordagem certa. Né? Não é todo freio que vai causar um problema para o bebê amamentar. Muitas pessoas da nossa geração, se bobear, a gente tem freio e a gente não teve esse problema. O freio ele só é um problema quando ele atrapalha a função
daquela língua, né? Da boca, que a criança não consegue sugar, a língua não sobe, então não consegue mamar. Ah, tá, então aqui a gente precisa fazer uma intervenção. E não só olhar a língua do neném. Ah, tem um freio, vou cortar. O freio é normal. Não é todo mundo tem freio ali. Exatamente. Todo mundo tem freio em espessuras e posicionamentos um pouco diferentes. Uns mais à frente, uns mais atrás. É por isso que é bom ter um diagnóstico antes de fazer a cirurgia, para ver se é normal ou se realmente é cirúrgico. Né? Houve uma mais fasezinha aí que assim, estávamos operando bebês assim que nasceu, primeira semana, 10 dias, menos de um mês. Então, hoje a gente já traz uma abordagem um pouquinho diferente. Vamos esperar passar o primeiro mês, vamos ver como isso vai acontecer. Segundo mês. Tá tudo entrando nos conformes. A mãe está com a boa produção de leite, a mãe está sabendo posicionar esse neném. Fez uma consulta com o osteopata para saber qual o nível de tensão corporal que esse bebê tem, que precisa ser trabalhado. Está ganhando peso. Está ganhando peso. Como é que está a questão de saúde? Entende que aquele bebê que fez uma cirurgia, que ele vai fazer uma cirurgia pequenininho, recém-nascido, não tem histórico médico. Não sabe se esse bebê tem alergia. Você não sabe se esse bebê tem algum problema no sangue. Meu sobrinho, cheguei tarde. Entende? Cheguei você não sabe tarde. nada sobre a saúde daquele bebê. Mesmo que você olhe para a saúde da mãe, né, e faça toda aquela avaliação e aquela anamnese que a gente precisa fazer sobre como foi a gestação, se ela tem algum problema de saúde. Aí você busca o pai na família, tem algum problema de coagulação, etc. Sim. Mesmo assim, aquele bebezinho não tem um histórico de saúde. Claro, tem nada. É uma cirurgia de risco. E a gente nem sabe se isso vai ser um problema, né? Exatamente. Uma semana você nem sabe se... Até porque o primeiro mês de amamentação, na grande maioria das mulheres, é super difícil, né? A maioria sofre, É uma sente adaptação, dor. né? É uma adaptação muito difícil. Para os dois, né? Exato. Para a mãe e para o nenenzinho, então, né? Eu preciso ter a necessidade hoje que a gente vê disso, vamos esperar um tempo, e os estudos mais atualizados, né? Os profissionais mais renomados e que estão mais atualizados nisso sabem que a gente deve esperar um tempo para fazer essa avaliação, para chegar à conclusão se realmente aquilo vai ser necessário, né? Porque, enfim, uma língua presa, ela gera impacto, sim, no desenvolvimento da criança. Muitos. Eu, como ortodontista, eu sou pós-graduada no assunto. Eu estudei muito sobre isso, tenho uma tese escrita sobre esses assuntos, mas cada coisa no seu momento. Eu entendi perfeitamente. Se for necessário. Eu entendi perfeitamente. A gente não está aqui de maneira nenhuma tirando a importância de uma língua presa. Exatamente. Não é isso, não. Você só está explicando, né? A avaliação precisa daquela transdisciplinaridade que a gente falou. Vai juntar a consultora de amamentação, a osteopata, a odontopediatra, o pediatra, entendeu? Aí a fonoaudióloga é super importante. Claro. No pré, porque quando o meu bebê, se vai fazer cirurgia, ele precisa de um pré com a fono, com a osteopata, e um pós-cirúrgico com acompanhamento também da fono e da fisioterapeuta. Olha que e existe também, né? A fono desde do nascimento ali também. Exatamente. Tá nessa equipe multidisciplinar de vocês aí. O que eu acho muito importante também é a gente chamar a atenção, assim, a gente leva muito em consideração o bebê que chora. Gente, o bebê chora, ponto. É a maneira que ele tem de se comunicar. Então, assim, quando a gente está muito estressado, infelizmente, a gente não pode se jogar no chão no meio do shopping e começar a chorar e espernear. Claro. Mas é o que eles conseguem fazer. É o que tem para hoje, para eles. É o que temos para hoje, exatamente. Então, quem deve ensinar o bebê, assim como a gente ensina a criança a comer, a gente ajuda ela a andar, quem ajuda a criança a se acalmar são os cuidadores. Então, se a gente também entra nessa neura que a Gi está falando de não, tem que operar porque minha amiga operou e o neném dela melhorou e o neném dela foi... E está todo mundo em pânico, está uma confusão danada. Esse bebê vai ficar estressado e ele vai chorar e ele vai colocar a casa abaixo. Então, isso também me fez... É engraçado que eu e a Gi, a gente brinca assim, quanto mais a gente estuda, mais conservadora a gente vai ficando. Porque, assim, a rotina é importantíssima. Isso que a Gi falou, traz a família inteira mesmo, porque é muito importante.
Se a casa estiver completamente desorganizada, esse bebê não vai conseguir organizar o ciclo circadiano. Um dá uma opinião aqui, o outro dá opinião de lá. Exatamente. Né? Eu falo com os pais. Quando os pais vêm, normalmente vêm para consulta o pai e a mãe. Eu falo para o pai, olha só, eu preciso que você proteja a sua mulher da sua família. E falo com ela, eu preciso que você proteja o seu marido da sua família. Porque assim, é muito complicado você dar um toque na tua sogra, mas na tua mãe é muito mais fácil. Certo. Então, assim, vocês têm que... O que a gente quer para o nosso filho? Vai mamar no peito? Então, a gente vai fazer tudo para isso acontecer. Se família vier se meter, você defende a tua mulher, você defende o seu marido e a gente vai ali. A gente precisa saber o que a gente vai fazer. Não, pra gente não tem problema, pode usar mamadeira. Beleza. Não, pra gente não tem problema a gente usar tela. É uma opção de vocês. Vocês sabem isso. Quais são as consequências? É o Sim. Da chupeta e também, olha só, né? e o impacto... Vamos falar de chupeta. Vamos falar de chupeta que é bom. O impacto do celular, quando a mãe está amamentando, é imenso no sono do neném. Porque às vezes você bota o bebê para mamar e a gente fica vou aproveitar no celular. aqui, A luz azul atrapalha o sono do bebê. Olha só, gente, olha quanta informação importante aí. Pra gente, né? Claro. Pra você dormir com aquela televisão ligada, pra criança que fica assistindo televisão e vendo o celular antes de dormir. Sim. E aí não dorme direito, aí desenvolve bruxismo, começa as insônias. E é por isso que a gente traz a família para perto. Não. Porque é um ambiente, é um ecossistema. Família, eu achei assim... É um ecossistema. Sensacional. Entendeu? Então, assim, para o bebê se desenvolver de uma maneira mais tranquila, é todo um ecossistema que você tem que ter. Lembra antigamente, assim, a mulher que acabou de ter neném ficava no quarto escuro. Sim. É óbvio que hoje isso não é necessário, mas alguns cuidados são necessários. Eu estava conversando muito isso com a Gia hoje, assim, de você se preparar para ser mãe, até para saber que a sua vida, a partir do momento que seu filho nasceu, ela vai mudar completamente, ela nunca mais vai ser a mesma. Então, durante algum tempo, você não vai conseguir, se você quiser ter... Assim. Se você quiser ter uma vida saudável com seu filho, você vai ficar um tempo sem ir a restaurante. Porque você não vai conseguir colocar uma criança de 1 ano sentado horas enquanto você discute o jogo de futebol. É verdade. Isso não existe. Você não vai conseguir pegar uma criança de 3 anos e vai colocar ela para assistir um filme, um drama no cinema. Sim. Ela vai dar um ataque. Sim. E é isso, é da criança. Então, a gente também precisa entender que você ter um filho é uma mudança na vida da família. Não é a família não é o bebê que tem que se adequar completamente à família e nem a família ao bebê, mas ambos precisam se adequar uns aos outros. Você cede aqui, você gosta muito de ir ao jogo, então o pai vai assistir o jogo, a mãe vai ficar em casa. Você não vai levar um bebê para o jogo. Não. Tem umas coisas que... Tem umas coisas surreais que a gente vê acontecendo, inclusive... É a preparação para você ter um filho, para o teu filho ficar bem. Senão é essa loucura que a gente vê em muitos lugares. E a falta de informação e a falta também de bom senso, porque o meu pai fez isso comigo. Aí a gente volta lá naquela da maldição hereditária. O teu avô levava teu pai assim, com medo. Gente, mas a época é outra. Né? A gente tem mais conhecimento. Tem mais informação, conhecimento. Que... para tomar decisões mais saudáveis. Pelo amor de Deus, né? Sabe o que eu falo? Já aconteceu várias vezes isso comigo. Da família vir e você começar a orientar, a organizar. Os avós não se conformam, na maioria das vezes, da criança não poder comer sal. Não é a minha área. Açúcar. Mas não poder comer açúcar. Aí quer dar... mas ele está aguando. Ele está na fase oral. Tudo que você mostrar para ele, ele vai querer enfiar na boca. Tadinho, mas não vai comer um docinho. Né? E a gente sabe hoje, né, porque tem muitos estudos provando que a criança que tem contato com açúcar antes dos 2 anos de idade, ela tem o maior risco de desenvolver obesidade, problemas cardíacos, né, e diabetes na fase adulta. Então, são doenças que não são só essas, tá? Mas as doenças que são adquiridas ao longo da vida por ter tido contato, principalmente com açúcar, mas com sal também, nessa fase inicial da vida. Pois é, e quem vai sofrer vai ser a criança, que vai se tornar um jovem, que vai se tornar, né, um adulto com problema, porque a avó
achou que ele tinha que comer um brigadeiro ali com... Tadinho da criança. Tadinho, criança, gente. Eu dei pra você tá super saudável. Isso, uma avó falou isso pra mim. Uma avó falou pra mim, na minha época a gente fazia isso tudo e deu certo. A minha resposta sempre é a mesma, assim. Nunca se usou tanto antidepressivo, ansiolítico, problema de pessoas morrendo com diabetes, problema cardíaco, como a nossa geração. Então a senhora acha que deu certo? Mas eu tô falando filho dos outros não, minha filha. Tô falando meu filho. Porque ele sempre tem um argumento. Ela mais ou menos sempre tem um argumento. É mais ou menos isso. Então é o que eu falo. Você acha que deu certo? Não deu certo. Deu certo. Não deu. A gente tem que se adequar a essa coisa da prevenção. A gente pode falar aqui do Brasil, a gente vive a saúde da doença. Sim. Eu espero você ficar doente para eu te tratar. Sim. Eu não promovo a saúde. Eu e a Gia, eu acho que o principal propósito que uniu a gente é que a gente vem de saúde. Vem de prevenção, Exatamente. A gente promove a saúde. Bacana. A gente não quer... Porque pra gente é muito fácil para Gia. Gia faz cirurgia de... É muito fácil. Sim. Não, é muito Enche fácil o consultório. esperar a criança crescer, colocar aparelho, sofrer de dor, com a autoestima lá embaixo, porque está com uma assimetria e não está bonita, né? Sim. E aí, infelizmente, eles colocam muito a culpa na questão da genética. Ficou assim porque a genética... E não é. Ficou. Eu tenho uma amiga minha que ela tem isso. aquele... Como é que fala? Prognatismo. Incomodava muito ela. Ela tem que fazer uma cirurgia aqui na E a cirurgia no adulto é terrível, né? É terrível. Mas ela está super feliz agora. Os dentes estão certinhos, a oclusão está perfeita. Mas quantos anos ela sofreu com isso? Nossa, muitos anos. Qual o impacto que isso teve na qualidade vida de vida dela? Na vida dela. Qualidade de vida, na vida, no psicológico. Exatamente. Porque tu sabe que tem gente que vai lá e faz bullying mesmo. Exatamente. Entendeu? Eu estava até falando isso para a Isis, que eu tenho estudado muito sobre isso, buscado muito o olhar para isso, porque as pessoas não sabem que uma criança pequena, com 5 anos de idade, ela já consegue se perceber bonita ou feia. Olha só. Hoje tem vários estudos pegando crianças em escolas, em instituições e fazendo testes, tá? Com perguntas direcionadas para a autopercepção delas, sobre como elas se enxergam fisicamente. Caramba! Com 5 anos de idade, olha isso. E uma criança com 5 anos de idade, ela é capaz de perceber ela de uma forma muito fiel, né? A estética de face dela. Olha que interessante. E a gente está achando que não dá bola ali. Nesse mundo que a gente está vivendo de redes sociais, criança de pessoas, não tem vontade, pessoas perfeitas, assim, né? Criança não tem vontade. Lindas, né? Eu digo que uma coisa que acontece no meu consultório às vezes é a criança que perde o dente, né? O dentinho de leite caiu ali. E ela fica incomodada com a estética de ficar banguela. Onde que na nossa geração a gente fica incomodada de ficar banguela? A gente ficava doido com o dente cair, que a gente achava mó onda. E os meus filhos viveram isso, porque eu passei isso para eles, assim, a mãe também passou, e assim, ela ficava toda boba e mostrava meu dente já caiu, que é o segundo. A gente ficava abria a janelinha, que maravilha. Hoje a gente tem crianças que não querem, que têm medo. E afeta, você falou uma coisa importante da questão da criança se reparar com 5 anos e se ela não gostar do que está vendo, já vai ativar uma depressão. Porque ela não infantil. Tem ferramenta emocional para lidar com isso. Não tem. E por mais que você fale que aquilo é normal, que ela é linda, né? Aí que entra o que você falou, da pele também, que eu achei sensacional. Aprendi tanta coisa hoje. Eu achei que eu tivesse entrado culto aqui, que nada, eu estava zerado. Eu vou sair culto hoje daqui desse estúdio. Mas quando você falou da pele, né, você chegar, você se aproximar, você dar um abraço, você dar um afago, uma palavra para o filho, isso é importantíssimo, né? Ser presente, né? É uma coisa que é muito importante, assim, que é o gancho dessa chorar. A criança não tem querer. Óbvio que a criança tem querer, né? O bebê, desde que ele nasce, é óbvio que ele não vai entender você falar, ai, meu filho, eu te amo. Ele não vai entender a palavra, mas ele entende o seu tom de voz e ele entende o seu toque. O bebê, quando muito novinho, ele é capaz de perceber, com 2 meses, 3, quando eles começam a imitar a nossa careta, eles já conseguem perceber cara feia, eles já conseguem perceber sorriso. Então, assim, eles conseguem perceber o que está rolando ali, embora ele ainda não consiga interpretar, mas eles já conseguem perceber. Então, pele com pele, o jeito que eu tenho dos meus bebês que são muito irritados,
Todos os pais que estiverem assistindo a gente, que passaram, que os filhos são meus pacientes, eles vão saber. Eu sempre falo para a mãe, olha só, sabe aquela hora que seu filho está muito irritado, você fez o checklist, comeu, não está com frio, não está com calor, não está com fome, não está com fome, está tudo bem? Mãe, você vai tomar teu banho, pai, você vai tirar sua camisa, você vai abrir a roupinha do bebê e você vai botar o seu peito no peito dele e o ouvido dele perto do seu coração, porque o batimento cardíaco acalma o bebê, porque dentro da barriga ele fica escutando o tempo inteiro, Sim. Dentro da barriga é uma barulhada danada. E você vai dar seu jeito de acalmar o seu filho. E você vai conversar com ele. E a partir daí a gente começa a ensinar a criança a se acalmar, a gente melhora o vínculo da criança com a família e a criança ela consegue entender que ela pode se acalmar, que o mundo não está acabando. Por que a criança, quando ela acorda à noite, no berço, ela berra? Porque ela está assustada. Sim, está sozinha, ela não está sendo protegida por alguém. E é por isso que eu digo, gente, não existe deixar criança, bebê, chorando no berço para ele acostumar. Ele não vai aprender a parar de chorar. Ele vai aprender que não adianta ele pedir ajuda, que ninguém chega para ajudar. É isso que ele vai aprender. E lá na frente, o preço emocional que essa criança vai pagar é muito triste. Então, assim, o que essa coisa da pele é necessário? É pele com pele. Sim. Seu filho não tá bem, não tá legal, é pele com pele. Tira sua teu blusa, som, tira a blusa. né? Tua respiração, É o teu cheiro, barulho do seu coração. É o teu pelo, é a textura da tua pele, é o Perfeito. calor do teu corpo, é a maneira com que você fala com ele. Explica para a criança. As pessoas falam, criança não entende. Entende, mas a gente tem que explicar. O que a gente faz? A criança faz uma besteira, a gente repreende, mas não explica o que ele tem que fazer. Aí daqui a pouco ele faz de novo, a gente repreende. Daqui a pouco bota de castigo, a criança nem sabe por quê que está acontecendo aquilo. Pois é. Eles têm uma memória de passarinho. Ou então aquelas frases horrorosas que eu acho, deixa chorar que daqui a pouco dorme. Ai, não, nunca, Gente, jamais. Eu sempre fui um pai babão e meus filhos são muito ligados a mim. Eu sou separado da Núbia, mas é minha melhor amiga e todos que convivem comigo sabem disso. Né, que é a minha ex-mulher, minha melhor amiga, mãe dos meus filhos, nem chamo de ex-mulher, mãe dos meus filhos, e a gente deu uma educação exatamente assim. Quando um estava com sono, a gente já falou aqui do sofrimento que é da mulher quando ela tem um filho, do cansaço, né, da dedicação. Então, um pai consciente, eu cansava, a madrugada era minha com meus filhos, a madrugada era minha, dançando. E quando ele estava com 2 meses, eu falava, filho, para de chorar. Tá tudo bem. Se o vizinho está escutando, olha, está falando com uma criança de 1 mês que não está nem entendendo. A prova aqui, está entendendo. Isso. Robson, isso eu aprendi quando eu estudei fora. O bebê mais novinho que eu já atendi tinha 3 dias aqui no Brasil, porque no Brasil a gente não tem esse hábito. Eu converso diretamente com o bebê, eu me apresento a ele, eu peço licença para mexer no corpo dele e eu digo que eu vou ajudar. Olha só, eu estou aqui, meu nome é Isis, eu quero te ajudar. Eu sei que está muito ruim, eu entendo, mas a gente vai te ajudar. Papai está aqui, mamãe está aqui. Quando começa a chorar, eu sempre falo, sua mãe está aqui, seu pai está aqui. Eu mostro, a criança se acalma. Olha que bonitinho. Porque você tem que tratar... Eles são um indivíduo, embora ele não fale ainda, ele é um indivíduo e ele sente... Ele tem sensação, então não é essa coisa de deixa lá que vai chorar. É um respeito que você está tendo por ele, dependente do tempo de vida que ele tem, gente. E aí isso faz com que os vínculos sejam mais fortes, faz com que a criança se sinta mais segura e que a relação seja mais leve de todo mundo. E aí até para chegar... A Gi, por exemplo. A Gi, ela tem um jeito com criança. Gi. Chocada. Chocada, porque assim, eu trabalho com outros dentistas, e assim, eu vejo o drama que é para a criança sentar na cadeira e abrir a boca. O jeito que ela tem com as crianças... Tem dia que você chega no consultório dela, ela tá vestida de fada. Olha que maravilha. E ela conversa... As crianças te amam. Tem que entrar. Ela conversa com a criança de um jeito e ela mostra o dente, ela mostra o brinquedo e vai... Quando a criança vê, a criança está sentada com a boca aberta. A gente tem que tratar eles numa linguagem que seja... Claro. Mas é fácil para você, Gi, que você já nasceu com isso em você. Olha, com ela, e isso é verdade. Que maneiro. E olha que eu trabalho com vários dentistas, assim, o jeito que ela... lida com... É isso, ela fala, eu sei que você tem medo, é estranho. E respeitar também, né? Claro, a criança... Hoje em dia a gente tem muito essa questão da educação respeitosa com a criança, né? Então, assim,
se às vezes chega uma criança com cárie, morrendo de medo, e a mãe quer que eu faça, e a criança não demonstrou para mim que ela não queria, entendeu. ainda mais naquele primeiro contato comigo, não vou fazer. Olha. Assim, não. Quando ela quiser, ele pedir para mim, abrir a boca e deixar de fazer, ok, não vai ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, outro dia. A gente tem que entender que a criança... Por que sou eu que vou trazer o trauma para essa Pois criança? Quer jogar no teu colo aí. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Deixa ela ter segurança. Porque qualquer criança com uma pessoa estranha, num lugar diferente, estranha, ela vai... A criança vai ficar... Vai ressabiada receio, já, claro. Né? Então, a gente tem que conquistar a confiança, conquistar a amizade, para que aquilo ali não gere um trauma. Que bacana. Né? Então, é um movimento diferente que eu tenho de tratar os meus pacientes. Que legal. E você é ortodontista, né? Você é pediátrica, mas você faz de adulto, você faz de adolescente, ou você realmente não? Não, eu também atendo adulto, mas hoje muito menos, né? Porque como hoje meu consultório é muito de criança, de adolescente, acaba que eu atendo os adultos, os pais das crianças e dos adolescentes. Estão ali. Eu vou bem levar meus filhos lá para você. Por favor. A minha filha é de 11, tem um de 20 e tem a Sarinha, que você conhece. Quem tiver filho que tem medo de dentista, pode levar no consultório dela, que vocês vão ficar apaixonados. Eu te digo isso porque eu tenho experiência, e a primeira vez que eu vi, eu fiquei apaixonada. Ela estava na sala de espera, ajoelhada, examinando a boquinha de um menininho que estava apavorado. Eu fiquei só observando aquilo para ver onde ia dar. Daqui a pouco estava o menino sentado, com a boca aberta, ela avaliando, e a mãe assim... Olha só. Ele nunca fez isso. Porque ela foi conversando e mostrou. E é isso, assim, é coisa do respeito. É da conquista. É da conquista, exatamente. É da segurança. Você dá segurança à criança de que aquilo não vai fazer mal a ela. Por exemplo, eu não uso jaleco branco. Porque várias vezes as crianças mais velhinhas entravam no meu consultório e falavam assim, é vacina? Tadinha. Já liga. Associação, né? Associação aqui ao que dói. Exatamente. Eu falo, não é vacina. Aqui vai estar tudo bem. Aí eu explico para a criança o que eu vou fazer. Invariavelmente dá tudo certo. Já conquistou o respeito ali, o entendimento. Eu preparo a família, né, a mãe que vai levar para aquela consulta com uns termozinhos, assim, algumas coisas que eu mando antes, até por orientação. Olha, não vamos falar sobre dor, não vamos falar sobre apertar, não vamos falar de injeção, não vamos falar de bicho, não vamos... São pequenos detalhes que vão fazer com que aquela criança fique tensa sobre aquilo que está acontecendo. E criança escuta. Então, muitas vezes, quando eu recebo uma criança que eu tenho essa percepção de que ela está tensa, eu só brinco. Vamos brincar, vamos... Ela vai te amar e vai falar para a mãe... Vamos brincar, você vai ganhar um presente e outro dia a gente volta. Perfeito. Fazer conquistou. Uma primeira conquista, né, uma primeira consulta, um movimento um pouco diferente para ressignificar aquilo que inconscientemente, na genética dos pais. A maldição hereditária lá. Sim. É trazido para aquela criança. Gente, sensacional. Então, e aquele negócio tão bem que eu falo uma frase horrorosa, fica quieto. Fica quieto que ela vai fazer o que ela tiver que fazer. Ai, gente, às vezes os pais falam comigo, não, faz o que você tem que fazer, que eu seguro que não quero que você segure. Eu não escuto essas coisas. Eu falei, eu não quero que você segure. Eu tenho certeza que não. Eu falo, eu não quero que você segure, pode deixar. Eu explico de novo. Aí, às vezes, é muito engraçado, assim, seu pai tá ali falando para você fazer o que tem que fazer, mas se fosse ele aqui, ia estar morrendo de medo também. A criança olha pro pai assim, ri. Né, e aí você vai ganhando, e quando as crianças são mais velhas, eu falo, olha só, quando já tem um entendimento, eu falo, olha só, eu vou fazer, mas quem vai me orientar é você. Se começar a te incomodar, você vai falar que está incomodando, e eu paro na hora, e eu faço assim. Aí, às vezes, eles ficam com vergonha, eu falo, então, olha só, se estiver incomodando, você vai dar 3 piscadas para mim, eu já vou saber que está incomodando, eu paro. E é assim que eu faço. Piscou 3 vezes, eu paro. Posso voltar? Se incomodar, você pisca. Tá demorando, então vamos contar até 100? Aí, vamos lá, vamos contar até 100 e eu tô fazendo. Tem dia que não tá legal, não tá bem, não tá no dia que tá, né, tá cansado, tá... Às vezes não é o melhor momento para aquilo. Isso. Então, eu acho que isso é o lidar com criança, que a gente perdeu um pouco isso, que a gente estava conversando hoje, é que
Hoje tem uma parte das pessoas que acham que a criança é um adulto em miniatura, e não é. Não é criança. Não é criança. Às vezes é mais esperta. A gente não sabe lidar com as nossas questões, pois a gente vai querer que a criança... A gente não se autorregula em alguns momentos que a gente está irritadíssimo, querendo enforcar alguém. Como é que você quer que a criança... A gente senta na cadeira do dentista, porque antigamente o dentista era castigo, né? Sim, na minha época. A gente que é adulto, às vezes, senta com medo. Sim. Quando vê, tá todo contraído, a perna já tá dura. Então, eu acho que é muito a nossa... os nossos cruzamentos, assim, os nossos laços, são muito nesse sentido, assim, do respeito, da promoção da saúde, de fazer as coisas ficarem mais fáceis. Hoje a gente estava discutindo um protocolo que a gente quer desenvolver para a criança que usa o aparelho, o tratamento ser mais rápido. Olha, a gente associando a osteopatia à ortodontia. Né, com a mãozinha leve dela, mágica. Que bacana. Ela tem uma mão mágica, assim, faz uma mágica. E aí eu ri, né? Eu falei, Gi, só a gente mesmo, né? Porque a gente está aqui arrumando uma maneira de tornar a coisa ser mais rápida, para ser mais rápida. A gente podia estar tentando... claro, prolongar o mais... Ad eterno. Mais dinheiro com isso e vamos... Exatamente. E não o nosso objetivo não é esse. O nosso propósito é levar a saúde. Ensinar as pessoas a buscarem a saúde. Porque, na verdade, se você for olhar na definição da dor pela Organização Mundial de Saúde, eles dizem que a saúde não é só ausência de doença, mas é um bem-estar nos âmbitos emocional, físico, espiritual. Sim. Então, assim, você ter saúde não é você não estar doente, é você estar bem. Sim. Né? Então é isso que a gente é isso que a gente vende, assim, é isso que a gente mostra. Que bacana. Sabe, criança pode ir no consultório dela, que a criança não vai ser amarrada na cadeira e tratada à força. Até não porque vai. Eu acho que existem uns conceitos assim de que muitos conceitos de que dentista só trata cárie. Só olha para dente. E eu venho com uma pegada muito diferente, né? Falando do desenvolvimento da criança como um todo. Sim. Então, o meu paciente, né, que vai no meu consultório para aprender só a escovar o dente, olhar se tem cárie, ou eu te dizer que você tem que escovar o dente, que você não pode comer doce, todo mundo já sabe. Claro, não é isso. Não é isso não é mais sobre isso que a gente Não é só isso. Vai ser isso e um combo todo aí. Exatamente. Né? Isso vai ser falado, sim, da escovação, do direitinho, ok. Também, mas muito mais do que isso. E nós vimos isso aqui hoje em vocês aqui. O nome do meu podcast é Podcast Casa do Garay. E eu sempre explico que Garay significa conquistador. E como é que a gente conquista os outros? Com respeito, com educação, olhando pelo olhar dos outros. E eu estou com 2 profissionais aqui que pode levar esse nome Garay, porque elas são conquistadoras, né? E eu vou levar meus filhos lá. Eu sinto a energia de vocês, né? Eu conheço a Isis já há bastante tempo. Conheci você, é um prazer estar te conhecendo aqui. E eu já estou apaixonado pelo trabalho de vocês. Estou doido para estar com meu irmão, para falar do Hector, que vai levar o Hector lá para vocês. Eu vou levar Petrinha, que é a minha caçula, para vocês. E assim, é porque a gente sempre busca profissionais atualizados, né? Atualizados com o tempo, atualizados com conhecimento. E eu vejo muito, e nós vimos aqui, quem está assistindo a gente, vê muito disso em vocês. Isso é bacana, isso me dá segurança, isso me dá, assim, a satisfação de receber pessoas e profissionais tão bonitas como vocês. Vocês têm um trabalho muito bonito, sabe? Parabéns, eu estou aqui emocionado. E assim, porque eu vou falar um pouco do podcast, o objetivo do podcast é esse. No outro dia, uma pessoa falou no Instagram para mim assim, qual o viés político do seu programa? Eu falei, não tem viés político no meu programa. Aí ele falou, não, mas você não entendeu, qual o viés político do seu programa? Eu falei, o meu programa, o objetivo é levar informações importantes ao público através de profissionais qualificados. Foi isso que eu falei para ela. E hoje, vocês assinam embaixo do que eu falei. Estou muito feliz de vocês terem vindo aqui. Eu quero vocês mais vezes aqui, porque é tanta coisa que eu tenho para perguntar aqui, de ortodontia, tanto assunto, né? A gente tem, assim, hoje eu tenho pouco tempo. Às vezes não tem, às vezes 2 horas prolonga. Com vocês passou muito rápido e ainda ficaram várias coisas para a gente falar. Então, faço um convite para vocês voltarem.
E eu adoro isso. Eu adoro porque eu fiquei aprendendo. Teve uma hora que eu falei, Rosso, tem que entrevistar. Pois não. Mas eu fiquei aqui aprendendo com vocês. Parabéns. Parabéns mesmo. Vai guardar as frases para a próxima. Mas claro. Todas as perguntas que você tiver. Eu já vou chegar ali no meu caderno, que eu sou desse, eu escrevo e já vou fazer várias perguntas. Eu acho que é um encontro muito importante esse que eu tive com a Gia, que a gente teve também, e falar para vocês assim o quanto que eu admiro ela, né? Porque assim, olha só, Robson, eu até contar uma confidência que a gente conversou no Instagram, ela nem me conhecia. Assim, pessoalmente. A gente conversou no Instagram e aí ela já me abriu todas as portas possíveis, porque eu moro metade da semana em Friburgo e metade da semana no Rio. E aqui no Rio, ela já me abriu todas as portas possíveis. E aí a gente foi... No dia que a gente se conheceu, eu fui ao consultório, a gente foi conversar como é que a gente ia fazer, como é que a gente não ia fazer e tal. Aí eu falei para ela assim, Gia, tá, mas como é que a gente vai fazer esse repasse? Como é que eu vou te pagar o aluguel do consultório e tal? Ela virou para mim e falou assim, não, você não vai me pagar. A gente só vai falar em dinheiro quando a gente estiver estudando, quando a gente estiver trabalhando juntas. Eu fiquei tão impactada com aquilo, que eu fiquei pensando assim, falei, gente, quem hoje em dia... Não existe, né? A gente chega a acreditar que não existe pessoas assim. Quem hoje em dia faz uma coisa dessa? Um consultório, uma profissional renomada, uma profissional que trabalha numa área nobre da cidade, onde as coisas não são baratas. E como que ela fala pra mim assim, não, olha só, agora não, primeiro você vai fazer as pessoas te conhecerem e dinheiro a gente só vai falar quando a gente estiver trabalhando juntas. Eu fiquei assim, ó... Uau! Mas, assim, mas complementa o meu trabalho, né? Eu preciso dela porque eu quero oferecer o melhor. Então, a gente a gente se ajuda, né? Na verdade, ela está me fazendo um favor também. Mas assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, e vocês falam com muita clareza, e eu entendo perfeitamente o que ela está falando. Mas eu vou discordar de você, Gisele, porque assim, para nós que somos, não nos fazemos, é fácil. É natural, tem que ser assim. Mas é teu, e isso surpreende a gente. Surpreende, porque nós não vemos mais isso. E tinha que ser todo mundo assim, que maravilha, um mundo de Giseles. Meu pai do céu, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não é um mundo mágico, né, de Giseles, maravilhosa, assim, em tudo, quando você vê ela lidando com as crianças. E olha que eu não sou uma pessoa de elogiar à toa, muito pelo contrário. Sim. Mas assim, é tanta admiração que eu tenho assim, pelo jeito que ela lida, pelo jeito que ela é amiga, pelo jeito que ela o jeitinho que ela tem de chamar atenção para alguma coisa. E isso, assim, foi tão maravilhoso para mim, esse encontro, que eu me lembro, assim, eu já trabalhava aqui no Rio há bastante tempo, e às vezes as pessoas me perguntavam assim, onde você vai ficar, atendendo em domicílio e tal? Eu falava, eu ainda não encontrei meu lugar. Eu sempre falava isso, eu não encontrei uma pessoa que tem o mesmo propósito que o meu. E assim, quando a gente se encontrou, eu falei... Agora sim. Agora eu encontrei. Agora sim. Mas olha só, eu sou exigente. Não, tudo bem. Então, assim, para ela ter entrado no meu mundo, claro. Porque ela é uma senhora profissional. Claro, sem sombra de dúvida. Foi um casamento perfeito de vocês, como excelentes profissionais. E eu fico feliz, porque é tão difícil, a gente falou isso também antes, essa empatia que vocês têm é coisa de irmão, é coisa espiritual. A gente conversou sobre isso outro dia, né? Né? A gente se conhece há tanto tempo. Eu tenho um irmão assim, que é o Marcelo Duque, ele faz stand-up comedy, a vida nos uniu e começou por uma admiração profissional e isso virou uma irmandade. Hoje nós somos muito irmãos, né? Marcelo Duque, um beijo para ele. Eu sei o que é a emoção de você ter um irmão da vida e eu vejo isso em vocês duas assim e me emociono porque a energia vem muito forte de vocês assim. É muito bom. Eu sei que isso já deu uma liga forte e assim quem vai se beneficiar além de vocês duas são várias pessoas que vão levar seus filhos para cuidar ou elas mesmas se cuidar, que nem eu aqui, eu estou doido para levar pedra lá, estou doido para levar pedra para vocês. Olha que bacana. Legal. E a energia, isso vocês fazem não só através do conhecimento de vocês, que foi vasto aqui. Vão dar vários cortes ali maravilhosos isso aí para a gente, né? E mais para eles é um presente. Vocês são presentes para esse programa.
sabe? Parabéns, assim, Gisele. Tem que agradecer. Não, que é? Oportunidade. Isso aqui são pessoas maravilhosas. Vocês são pessoas maravilhosas. E, assim, que prazer ter vocês sentados aqui no meu podcast. No nosso, né? No nosso podcast aqui. Obrigado, tá? Gente, maravilha. Ó, são duas profissionais que eu vou falar aqui. São duas profissionais do Garay, porque são da conquista, pessoas que te conquistam. Me conquistou aqui, eu estou aqui, isso não é fita não, eu estou emocionado de ter essas duas profissionais aqui na minha frente. Gisele Costa, que é ortodontista e também odontopediatra, e Isis Badini, que é fisioterapeuta e também osteopata, profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade. Se vocês estão vendo só esse corte, só esse short, só esse reels, vai lá no youtube.com/podcast Casa do Garay e veja essa entrevista completa, porque isso não foi uma entrevista, isso foi uma aula, não só para nós que somos adultos, mas para quem tem filho, quem irá ter filho, ou você tem um parente, um vizinho que está aí para ter um filho, ou tem filho pequeno. Foi uma aula que nós tivemos aqui hoje no podcast Casa do Garay, com Isis Badini e com Gisele Costa. Muitíssimo obrigado novamente, viu? A gente que agradece. Show de bola. Obrigado pela moral que vocês nos dão sempre. Obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência. Vou falar de novo. Vá lá no youtube.com/podcast Casa do Garay. Se inscreva. Bota lá inscrever-se. Vai aparecer o símbolo de um sininho. Clica no sininho. Depois vai aparecer a palavra todas. Clica em todas as vezes que a gente botar um episódio no ar, você vai ser notificado, você vai ser notificada. Gente, mais uma vez, obrigado e até o próximo programa. Perfeito, gente.